Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma semana se iniciando, a gente por aqui, né? Quanto tempo eu não tô gravando uma videoaula para vocês, né? Na semana que retrocedeu a essa semana de recesso que a gente teve, né? Eu tinha mandado uma videoaula para vocês, bem curta mesmo, né? E hoje a gente vai continuar falando sobre, né, o que a gente chama de AI-5, né? Muito importante falar sobre o ato institucional de número 5, porque é o ato institucional mais famoso aí entre os atos institucionais da ditadura militar, né? Lembrando que vocês já viram o ato institucional de número 1, o ato institucional de número 2 e o ato institucional de número 3 e o 4. Agora, hoje, a gente vai continuar falando sobre o ato institucional de número 5, né? O mais importante deles. E também é muito importante porque, né, vou falar para vocês, já caiu na nossa avaliação, né, que vocês já fizeram e vai cair na próxima que a gente vai ter também, tá? Então o ato institucional a gente vai ter nessas duas avaliações. É um período, né, maior em si de ato institucional, né? O ato institucional de número 5 ele vai de 1968 e até 1975, né, quase 10 anos aqui de ato institucional de número 5. Então é muito importante a gente entender melhor, né, as bases em si desse ato, né, e como ele foi instituído na sociedade. É muito importante entender o que é ato institucional, né? Eu espero que vocês já saibam disso. Desde a primeira aula eu venho, né, batendo essa tecla com vocês, que o ato institucional ele é na verdade uma legitimação do poderio militar, né? Digamos que o presidente lá, o Castelo Branco, foi eleito e ele precisava, né, colocar algumas coisas em prática em sociedade, né? O ato institucional ele vai legitimar esse poder, né, militar em sociedade, tá bom? Então é muito importante entender o que é ato institucional e entender em si os mais importantes, né? O ato institucional de número 3 e o ato institucional de número 5, né? E a posterior também, que a gente vai ter diversos atos institucionais, né, sendo promulgados, só que o que vai durar mais tempo, que foi o promulgado aqui na época de Costa e Silva, né? O presidente militar depois de Castelo Branco, tá bom? Então lá no ano de 1968 foi criado, instituído, né, na sociedade brasileira o ato institucional de número 5. Por que foi instituído esse ato institucional? Lembrando que a gente está vivendo já há 4 anos de governo militar, né? Em 64 a gente foi, né, governado no início de um governo militar de Castelo Branco e a gente já vai estar entrando no segundo presidente militar, né? As inquietações, né, os opositores contra a ditadura militar já estavam em si tomando frentes, né, criando ali um movimento muito importante, um movimento social, e a gente tinha um movimento importante de políticos também, né, no Congresso em si. Então a gente vai ter alguns deputados, né, fazendo em si, espera esse carro passar aqui, um caminhão parece, né, atrapalhando a gente, difícil, né? Então vamos lá. E a gente vai ter, né, alguns políticos também fazendo, né, passeatas, narrando em si que a gente precisa derrubar então o governo militar, né, que o governo militar vai tirar então o poder de voto, né, da população, o poder de fala da população, que de fato é verdade, né? Então, né, o Costa e Silva ele agiu, né, brutalmente da seguinte maneira: opa, o pessoal já está querendo derrubar o nosso governo, lembrando que o Costa e Silva ele fazia parte, né, da linha dura, né? Lembra que eu falei a linha branda dos militares e a linha dura. Então Costa e Silva já eram pertencentes, né, da parte mais truculenta dos militares em si, né? Então a gente vai ter, né, o ato institucional sendo criado. Esse ato institucional ele vai debater de frente com os movimentos que já estavam sendo instaurados socialmente e político, né? Ele vai caçar o mandato de políticos que eram contra a ditadura militar, vai promulgar também uma aposentadoria compulsória, né, para professores, né? Por exemplo, se eu fosse um professor, né, lá de alguma universidade em si e eu era contra a ditadura militar, eu poderia ser aposentado, né, compulsoriamente, né, sem a minha vontade e nem tenho idade para isso. Então eles aposentavam, né, tiravam você da ativa, porque você seria ali um movimentador contra as ideias da ditadura militar. Então vai acontecer diversas coisas. Digamos que o AI-5 é o divisor de águas, né? Um momento que a gente não tinha ainda uma ação truculenta de militares, né? E a partir do AI-5 isso vai ser legitimado, né? A partir do AI-5 a gente vai ter, né, a prosseguimento de várias ações duras contra a população que pensava contra a ditadura militar. É muito importante que vocês compreendam isso, tá? Se você fosse um apoiador, tava tudo bem. Mas se fosse contra, né, você sofreria
algumas consequências, algumas perseguições, tá? Muito importante. Edson Luiz foi um estudante, né, que foi brutalmente assassinado pelos militares, estava em si fazendo um movimento contra a ditadura militar, e isso vai gerar um apego nacional muito forte, né? Quando a gente vai ter lá o enterro em si do Edson Luiz, a gente vai ter mais de 60 mil pessoas, né, acompanhando o enterro do estudante Edson Luiz. Então, outro ponto importante também é que os estudantes vai ser a linha de frente contra a ditadura militar, né? Os estudantes vão ser muito perseguidos por causa, né, das suas oposições à ditadura. Então, a polícia em si vai agir duramente, né, contra os movimentos, né, que foram promulgados aí pelos estudantes. Né? Lembrando que a gente tinha movimento de artista, a gente tinha movimento também da parte de políticos, né, que foram caçados. Então a gente vai ter uma oposição dura, né, contra a ditadura militar, só que essa oposição ela vai ser reprimida, né, infelizmente, pela parte de violências. Né? Então, se resta alguma dúvida de que o governo militar ele foi basicamente uma ditadura, né, tire isso da sua cabeça. Foi ditadura, sim. Não resta dúvida de que foi um governo democrático, porque você reprimia as pessoas que pensavam contra as outras pessoas. Então, isso não é democracia. Democracia é quando você se respeita dentro de uma sociedade e você não interfere no pensamento de outra pessoa. Né? Isso não acontecia aqui na ditadura militar, tá? Então é muito importante que vocês compreendam isso, tá? Lembrando que o presidente que criou aqui, que estava na época do AI-5, foi Costa e Silva,